Você entraria num avião sabendo que o piloto nunca fez uma prova prática para pilotar aquele avião? Provavelmente não, né? E por que na medicina não existe uma prova assim? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, a notícia da semana é essa, saiu o resultado da avaliação nacional do desempenho dos alunos de medicina, do ENAMED, e os resultados foram um pouco, não diria surpreendentes, mas foram desapontadores, né? Como era de se esperar, no meio médico já se sabe isso, boa parte das faculdades forma muito mal os médicos que estão sendo aí despejados no mercado. 32% das faculdades que foram avaliadas tiveram nota 1 ou 2, que é insuficiente, ou seja, abaixo do esperado, e vão sofrer punições. Quando eu entrei na faculdade, lá no começo, 2001, quando eu entrei nos anos 2000, se formavam algo entre 6.000 e 9.000 médicos por ano. A gente conseguia acompanhar isso pelo número do CRM, né? Pelo menos em cada estado, né? Vai aumentando, mas no Brasil a estimativa é mais ou menos essa, 6.000, 9.000. Mais recente, né, 2023, foram 32 mil médicos, 32 mil, ou seja, o número aumenta muito aí, 4 vezes, 5 vezes o número de médicos que se formavam quando eu entrei na faculdade. Tudo bem, a população cresceu, talvez o Brasil precisasse um pouco mais de médico, mas será que precisava de tanto assim? Ou será que foi uma abrida de porteira aí desenfreada, né? Ou seja, se formam muito mais médicos do que precisava? Será que essas faculdades têm capacidade? Será que o objetivo era realmente formar bons profissionais? Bom, antes de falar disso, eu odeio pessoas que são liberais para os outros e querem restringir o mercado para a sua profissão, né? Todo mundo, tipo, o exemplo é o taxista, né? Que fala, não pode ter Uber, não sei o quê, porque só o táxi, mas é liberal para todo o resto. A gente tem que ter um medo para não cair nessa falácia, né? Sim, quanto mais faculdade de medicina, maior a concorrência. Sim, quanto mais vai baixar o salário. Mas tudo bem, se isso for melhor para a população, que bom, que sobrevivam os melhores, isso não vai ser um problema, né? Então, eu em geral sou liberal, porém eu acho que sim, algumas profissões têm que ter algum tipo de prova, algum tipo de crivo, não pode ser qualquer um. Por exemplo, o piloto de avião, ele faz prova, né, um treinamento intenso, e precisa fazer retreinamentos, novas provas para continuar pilotando. Controlador de tráfego aéreo, também a mesma coisa, além da prova, o treinamento precisa se provar ali ao longo do tempo. O prático do navio, né? Por que essas profissões são dessa forma? Porque o prático do navio, se ele errar ali, imagina encalhar um navio no Porto de Santos e bloquear o Porto de Santos. Ou seja, a consequência é drástica, né? A gente viu ali no canal de Suez faz uns 3 anos o que aconteceu quando o navio encalhou ali. O avião obviamente, o controlador de tráfego aéreo, também, assim, qualquer erro pode custar muitas e muitas vidas. O médico é um pouco mais silencioso. O erro médico é uma coisa comum, vocês podem levantar dados aí. A gente tenta minimizar, obviamente que a gente erra, né, rotineiramente. É aceitável erros que não levam a grandes consequências, mas um erro médico pode levar à morte. E a gente sempre precisa ter isso na cabeça. É uma coisa, e não é uma coisa tão óbvia, né? O piloto de avião, se ele errar, vai ter ali, o avião vai cair, vai virar notícia. O erro médico pode ser uma coisa silenciosa. Então, assim, esse aumento de faculdades que teve, a gente viu isso aí. São faculdades de cidades que não eram para ter, sei lá, não eram para ter nem uma agência do Correios ali e abriu uma faculdade de medicina. Faculdade sem preparo nenhum, professores que não são professores de direito, não tem hospital, não tem onde atender, não tem onde fazer estágio prático. É diferente de uma faculdade de direito que você, com uma lousa e bom professor e uma biblioteca, você consegue fazer uma faculdade boa, depende só do professor, né, e do material ali. O ensino da medicina não, você precisa da parte prática, né? Você precisa do hospital, você precisa ter acesso a posto de saúde, você precisa ter estágios fora, você precisa do laboratório, você precisa dos animais para treinar a parte cirúrgica. Então não é tão simples. E faculdades abriram de qualquer forma. Foi uma explosão de faculdades, né? Como eu disse, quando me formei ali era algo 6 a 9 mil, hoje 32 mil a cada ano. É muita gente caindo no mercado, né?
E essas faculdades menores a gente não ouve nem falar, essas pessoas não vêm fazer residência, enfim, não sei aonde estão. E aí você fala, bom, mas Ivan, eu sou a favor pelo seguinte, eu acho que todo mundo tinha que ter a chance de fazer medicina, se a pessoa tem vontade. E aí essa pessoa vai virar o médico ali do postinho de saúde, que vai trocar a receita do remédio do diabetes, da pressão alta. Não tem um grande problema nisso. Eu concordo, eu acho que assim, tocar ali a pressão alta, diabetes, na grande maioria das vezes vai dar certo, eu acho que não é um grande problema. Só que a diferença da medicina, né, de novo para o direito, e de novo, até o direito tem o exame da OAB, né, para passar, a medicina não, basta você entrar na faculdade, que hoje em dia, se você conseguir passar, conseguir pagar, você se forma médico. Diferente do direito, quando você, sei lá, quer processar alguém por uma besteira, por uma coisa, você sabe que é um processo besta, você pode contratar um advogado de meia tigela. Você fala, o filho do meu tio, não sei o quê, um parente que você formou lá na Uni, qualquer coisa. Fala, deixa eu dar o processo para esse aqui, que é baratinho, né? Se perder, perdeu. Na medicina, a gente não tem, às vezes, essa escolha, né? Porque muitas das vezes a gente precisa do médico de urgência. Ou às vezes a gente tem uma urgência e não sabe. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Se você mora aqui perto dos hospitais, dos grandes centros de São Paulo, ótimo, que maravilha. Você não vai correr risco nenhum indo nesses grandes hospitais. O pronto-socorro tem gente ótima, na retaguarda a gente melhor ainda. Enfim, você está super bem coberta. Mas se você estiver voltando do litoral norte e tiver um acidente na estrada, você acha que você vai ser atendido por qual médico? Você vai ser atendido por um médico ali do município vizinho, se você tiver a chance de chegar naquele município. Se você tiver um acidente na estrada, você vai ser atendido provavelmente por um cara recém-formado que está dando plantão de rodovia. Então, assim, é mega importante que esse cara saiba entubar, e para isso você precisa ter entubado gente na vida, não pode ser sua primeira intubação ali. É a diferença entre você viver ou morrer. Se você tiver um acidente e romper o baço, você fica bem. O médico lá da rodovia precisa olhar para você e falar, esse cara tá com dor aqui, possivelmente ele tem o baço rompido, ele vai morrer nas próximas horas. Encaminhe este cara urgente e não este aqui que não aconteceu nada, tá só com um corte na cara que é feio. Então assim, a gente às vezes não sabe que a gente tem uma urgência e cabe ao médico decidir se aquilo é uma urgência ou não ou encaminhar. Saber palpar uma apendicite pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então assim, de novo, odeio o liberal para os outros, vamos restringir o mercado para mim, mas existe um custo. E eu acho que esse custo muitas vezes não é visto pela população. Muitas vezes o erro médico passa despercebido e o médico tem que ser sim um médico minimamente bem formado, né? As consequências, enfim, muitas vezes as pessoas não veem as consequências de um médico mal formado ou formado de forma ruim, né? Então a gente bate sempre nessa tecla. Formação médica e reciclagem é mega importante porque os conceitos de medicina mudam. Bom, de parte prática, né? Essas faculdades que tiveram nota 1, nota 2 vão ter algumas punições, vão ter redução, não vai poder ter FIES, né? Aquele financiamento estudantil do governo, algumas vão ter uma redução de vagas, mas é muito pouco, é muito pouco. Precisava realmente fechar essas faculdades que são muito ruins porque é um desserviço para a população. Não estou nem falando para o pessoal daqui, né, que é de São Paulo, que tem convênio bom, é para o Brasil em geral. Para finalizar o vídeo, eu acho que regular não é perseguir, avaliar, não é punir. Quando a gente tem vida que está em jogo, um crivo justo e transparente é o mínimo. E gostaria de saber o que vocês acham, comenta aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, se acha que tem pessoas que não sabem, reposta esse vídeo. Quem sabe essa mensagem chega para mais gente e a gente começa a abrir os olhos para ver se a gente faz alguma coisa sobre esse grande problema que está sendo a formação médica no Brasil e a quantidade de médicos mal preparados que são sendo despejados aí no mercado e que na verdade eu tenho, né, 42, vão ser os médicos que vão me atender quando eu for mais velho. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Até!